desde já, em nome da Universidade Veiga de Almeida, pelo seu tempo, né, cedido para esse evento. Muito obrigado, Leonardo. É claro que queria, de pronto, agradecer à Universidade Veiga de Almeida, através de você, que é o coordenador, e ao professor Celso, também coordenador. É uma honra e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. O tema que esperar da administração pública pós-pandemia talvez me faça perceber e ressaltar para os alunos que, em verdade, o coronavírus escancarou o processo de dificuldades que a administração pública já tinha, agravou agora com a pandemia, e que certamente nós vamos continuar a ter esses problemas. O que fazer, como caminhar e quais são os pontos de inflexão que precisam ser realizados e, fundamentalmente, quais são os conceitos, quais são efetivamente os nós, os pontos nodais que emperram uma administração pública que seja mais voltada para o cidadão, que seja efetivamente democrática. Quer dizer, quais são as condições objetivas, variáveis, que efetivamente condicionam ou determinam a gestão democrática de um país, de uma sociedade? É preciso, o que nós estamos discutindo aqui é a administração pública a serviço do cidadão, portanto, uma administração pública essencialmente democrática. A democracia pressupõe duas variáveis fundamentais: instituições, que são as regras formais que balizam a gestão pública e o processo democrático, e os costumes, que são as regras informais, que balizam também esse processo democrático e, portanto, a gestão pública. Instituições e costumes educam ou deseducam, pervertem ou formulam caminhos para um processo democrático mais adequado. Eu costumo dizer sempre que há sociedades que têm bem estabilizada a sua democracia, como, por exemplo, dos países escandinavos, e não quer dizer que antes eles não tivessem também problemas muito semelhantes ao que tivemos, ou próximos, enfim, tiveram também processos difíceis, né? Noruega, Finlândia, evidentemente os países, a Dinamarca, a Suécia. Em verdade, quando os costumes são bons e as instituições são boas, nós temos estabilizado um processo democrático e, portanto, uma gestão pública democrática a serviço do cidadão. Mas há países que têm boas instituições e péssimos costumes. E há países que têm bons costumes e péssimas instituições. Apenas para esclarecer melhor o que quero dizer, por exemplo, se você pegar um país como Portugal hoje, a Espanha, mesmo a Itália, as instituições desses países latinos como nós também, né? Que dependemos tanto deles, estamos ligados, né, no nosso DNA a esses países latinos, eles conseguiram obter boas instituições. E que, porque têm boas instituições, os seus costumes são segurados por essas boas instituições. Não é à toa que a Itália, né, tem máfia, Brigada Vermelha, você mata o primeiro-ministro Aldo Rapta e mata o primeiro-ministro Aldo Moro, você tem circunstâncias, línguas diferentes, mas os costumes seguram, me desculpe, as instituições seguram os costumes. A mesma coisa com a Espanha, né? Tem um problema histórico que foi deflagrado e aflorado muito maior ainda depois, na Guerra de 30, que eles tiveram entre eles, que significa um lado contra o outro, línguas diferentes, etc., mas as boas instituições seguram os maus costumes. Há países que têm, felizmente, bons costumes e mais instituições. Eu gostaria de trazer aqui a essa discussão, e aceito como exemplo, mas acho que é verdade, quer dizer, a história dos Estados Unidos, do respeito que eles tiveram aos bons costumes que tiveram desde a ida das 13 colônias para os Estados Unidos, seguraram as mais instituições que eles tinham, porque à época, quando foram os fundadores da pátria, em 1776, quando eles constituíram a Constituição e fizeram efetivamente a independência dos Estados Unidos, eles só tinham o regime monárquico, e o regime presidencialista, então, foi concebido a partir, né, de Montesquieu, com os poderes interdependentes e harmoniosos. Eles constituíram uma sociedade em que, apesar das instituições defeituosas que ele tem do presidencialismo,
eles conseguiram segurar com esses costumes até hoje. É verdade que, neste momento, a sociedade americana também vive um questionamento muito grande em termos de determinados costumes, como é a questão do Black Lives Matter, né? Portanto, essas questões estão muito colocadas aí. Portanto, a educação ela não se faz só na sala de aula, porque tem países que acham que pela educação vão resolver apenas isso. É verdade, mas quantos anos vai demorar? Você tem países que têm mais instituições e maus costumes. Eu diria que, indiscutivelmente, o Brasil é este país também. Não é só o Brasil, mas os países latino-americanos em geral, os países subdesenvolvidos ou com dificuldade de desenvolvimento, normalmente têm maus costumes e maus instituições. Ora, a saída pode ser pela educação, mas a saída pode ser pelas instituições. Ou a saída tem que ser pelos dois, certamente. Mas a experiência nos mostra que a ação na institucionalização de um país efetivamente acelera esse processo. Por quê? Porque você educa uma criança a respeitar o sinal de trânsito, as regras de trânsito. Se o pai dessa criança, desrespeita o sinal de trânsito, você tem a educação ensinando e a prática do pai distorcendo isso. Mas se você tem uma instituição que prega determinada regra, mas que as instituições também pervertem, você precisa, então, trabalhar fundamentalmente as instituições e os costumes. Mas, em primeiro lugar, para acelerar, como é o caso dos países que citei aqui, os exemplos, que funcionam como o primeiro mundo, né? A Itália teve, entre 1950 e 2000, 50 governos diferentes. Hoje eles continuam, mas o sistema político, as instituições italianas seguram aquela dificuldade. Portugal e a Espanha tiveram décadas de regime autoritário, mas a formulação de boas instituições em Portugal, a gente vê assim, pena que o Brasil não seja um imenso Portugal hoje. Por quê? Porque eles também montaram boas instituições e seguram os maus costumes deles, e assim também a Espanha. O problema é que não se sabe transferir instituições, sabe-se transferir recursos. Apenas os recursos não produzem resultados. Toda vez que a gente critica ou fala de uma instituição, por exemplo, que é uma instituição importante como o SUS, que está segurando esse coronavírus, não há dúvida disso, nós estamos pensando apenas na questão de recursos, se o SUS tem ou não tem recursos, mas apenas os recursos não produzem esses resultados. As instituições precisam de inteligência, ajustada aos próprios costumes para efetivamente vencer as nossas dificuldades e obstáculos, precisam de tempo de maturação, precisam de convicção, precisam de vontade, precisam de consenso, fundamentalmente precisam ser legitimadas. Uma sociedade em que os atores, os protagonistas políticos da sociedade ou das instituições em geral de governo, onde eles questionam fundamentalmente e a todo tempo a validade de uma instituição sobre a outra, a gente tem muita dificuldade. Eu falo do caso do SUS porque não há dúvida que o SUS hoje, que é um grande protagonista, né, isolado nessa luta contra o coronavírus, é certamente hoje a entrada da revolução tecnológica no Brasil. O SUS não pode ter... A gente tem como compromisso do SUS 210 milhões para atender, né? Para 210 milhões de pessoas para serem atendidas pelo SUS. Mas a gente tem uma fragilidade tecnológica, né, enorme. O foco de tecnologia no SUS certamente representaria, né, um avanço muito grande. É uma instituição que precisa ser, portanto, modernizada, inovada, mais do que sido enriquecida com tecnologia de ponta para realizar essa revolução pós-pandemia. Temos o maior sistema universalizado de saúde do mundo, né? Que dispensaria, por exemplo, olha bem, se ele funcionasse bem, ou pelo menos dispensaria até os planos de saúde privados se ele funcionasse. Ora bem, ele poderia, no limite, inclusive, ele funcionando bem, trabalhar inclusive com parcerias com os planos privados. Por que não? Porque o SUS se destina a 210 milhões de pessoas. Ora, para fortalecer o SUS, né,
É preciso incluir essa base produtiva e tecnológica que envolva as indústrias de fármacos, que envolve equipamentos de saúde, que envolve o próprio serviço de tecnologia de teleatendimento em medicina, descentralizado pela inteligência artificial. Quer dizer, ao contrário disso, cada vez a gente produz menos aqui, a tal ponto que temos que comprar luvas, né, importadas da China, porque a gente não está produzindo luvas. Ora, esses equipamentos, o parque industrial brasileiro, se ele atende efetivamente às demandas do SUS, que tem uma demanda de 210 milhões em potencial, que é o que ele deveria estar atendendo, você veja que nós seríamos capazes de dar muito lucro nas empresas privadas, criando empregos aqui no Brasil e ainda criando a base para exportar. Mas a gente tem a lógica assim, é mais barato comprar na China. Não, o mais barato é fazer aqui, e nós estamos fazendo mais barato aqui se tivermos quantidade, né? E se tivermos a produção com garantia de que o sistema vai absorver. Portanto, uma instituição ela é fundamental para você mudar a lógica e o comportamento de um país, né? E aí a gente vai para centro de pesquisa, para desenvolvimento, a gente tem também centros privados, como Albert Einstein, mas a gente tem o Butantan, tem a Fiocruz, quer dizer, a gente tem situações muito interessantes em que as instituições, quando funcionam, elas funcionam efetivamente. Mas, vejam, as instituições, portanto, exigem mais do que recursos. Elas exigem atitudes, elas exigem hábitos, exigem costumes, exigem estruturas, métodos, ritos, processos que precisam ser formalizados. E aí exigem, fundamentalmente, respeito à história, né? Quando a gente diz respeito à história, a gente efetivamente agride a lógica e o processo de construção de uma sociedade. Quer dizer, e essas instituições, portanto, não se consolidam do dia para a noite. Lembrem sempre, democracia, costumes e instituições. As instituições são as regras formais e os costumes são as regras informais. Se essas regras têm sinergia, e é preciso que, efetivamente, quando a gente faz uma política pública, a gente atenda a isso. Por exemplo, a distribuição dos benefícios para pessoas físicas do Corona Voucher. Nós temos estruturado em todas as prefeituras, certamente, os cadastros sociais. O governo, ao invés de fazer isso e utilizar, ele se valeu o quê? Vamos bancarizar o país todo. E inventou um aplicativo na Caixa Econômica Federal. Conclusão, milhões de pessoas não foram atendidas até hoje, ou foram mal atendidas, ou ficaram na fila da Caixa para escrever lá o seu CPF, quando o país não consegue estruturar por uma instituição que ela já até possui e que funcionam bem, que são os cadastros sociais das prefeituras, nós teríamos, pela instituição, evitado esse mau comportamento gerencial que nós tivemos e que fez com que, ao querer usar a Caixa Econômica, certamente por razões políticas também, de não dividir os méritos dos recursos dos R$600 que eram dados para as pessoas, efetivamente com prefeitos ou governadores, nós acabamos deixando de valorizar uma instituição que poderia ser, junto com a Caixa Econômica, ter um benefício muito maior, e aí não pagaríamos, por exemplo, o Corona Voucher a gente no exterior, que está lá há muito tempo, que nem sabe se pediu, ou pelo menos a 74 mil militares que receberam indevidamente esse Corona Voucher. Portanto, a força da instituição, né, ela é muito importante, ela é fundamental para nós, né? Portanto, somente a democracia tem compromisso com a gestão pública, a serviço do cidadão, a serviço da garantia dos direitos individuais, a serviço do bem comum, a serviço do interesse coletivo. Isso é muito importante, né? E mais, cria obstáculos à corrupção, porque gera transparência. Só os regimes autoritários, os regimes totalitários, nunca estão a serviço do cidadão, porque eles estão a serviço sempre, né, do grupamento político que está no poder, do partido, do próprio Estado e daqueles que governam o Estado, que estão no comando do Estado, do comitê político, do comitê central, para falar uma linguagem aí mais da esquerda, do ditador ou do tirano. Quer dizer, a democracia ela é fundamental para garantir uma administração pública comprometida com o cidadão, mas também para garantir a transparência e para diminuir a corrupção. Gunnar Myrdal foi uma figura muito importante da história
além de ter sido o Prêmio Nobel em 57 de Economia, ele se dedicou demais, junto com sua esposa, Webb Myrdal, ela se dedicou profundamente à gestão pública. Ele dizia assim, a corrupção é pré-requisito do desenvolvimento. Olha aqui esse grande pensador que dizia. Os países escandinavos dele, lá na Suécia, também tiveram esses problemas. O problema no Brasil não é a corrupção, é a impunidade. E essa complacência com a corrupção que nós temos. Isso atrapalha, efetivamente, a gestão pública. Nós costumamos também associar corrupção a ganhos indevidos. Quer dizer, aquele cara que leva uma graninha para poder por fora, para fazer. Graninha, às vezes, é uma granona, né? A gente viu aí no Mensalão e no Lava Jato, e estamos vendo aqui agora no Estado que essa graninha não é tão pouco. Mas a corrupção não são apenas esses ganhos indevidos. Existe também a corrupção social, que não é apenas uma questão de suborno ou de pagamentos ilícitos, não. Corromper um bem ou uma prática social, ao lhe atribuir um valor exagerado, inadequado, significa degradá-lo. Isso é um processo de corrupção. Quando nós tivemos, há 2 anos atrás, a greve dos caminhoneiros, e os postos de gasolina aumentaram 10 vezes o preço do valor do combustível, e as lojas também, e você teve uma absoluta, né, um absurdo aumento de preço, as pessoas estavam ali fazendo uma prática de corrupção social. E a sociedade e o governo, mais do que isso, a administração pública, tem que estar aí, porque aqueles ganhos absurdos eram produzidos, né, se valiam de comportamentos aéticos, de comportamentos imorais, de comportamento de ganhar mais em função efetivamente da dependência ou da fragilidade do consumidor. Portanto, a escolha do mercado não é livre se o consumidor estiver em situação de absoluta dependência e sem condições de barganhar em termos minimamente justos. Quer dizer, a população não pode ser refém da extorsão por valores absurdos em decorrência da greve, por mais justas, por mais adequadas, por mais legítimas que sejam as razões desse grevista, né? Nós temos, e gostaria de lembrar, essa é uma questão, portanto, de corrupção, de democracia, um primeiro ponto que gostaria de tratar exponencialmente com vocês todos que estão nos assistindo, mas eu gostaria de trazer agora 3 exemplos de perversões das nossas instituições por dentro também da administração pública. Você veja, se uma sociedade não aprende com suas instituições e com seus costumes e se reedita as práticas inadequadas, ela, por melhor que você faça as boas instituições, os maus costumes pervertem e deformam as instituições melhores que sejam concebidas. Falar do regime de pessoal. Se fala há muitos anos na administração pública brasileira que o sistema do MEF até que foi inventado ontem, não. Em 1939, quando foi criado o primeiro estatuto do servidor, e é por isso que o dia do servidor é 28 de outubro, as pessoas não sabem porque o dia do servidor é 28 de outubro. É porque foi o primeiro estatuto do servidor público em 1939, em 1711. E aí foi criado o regime estatutário. Todos que estavam na administração pública federal, a partir daquele momento, passaram a ser servidores públicos estatutários. E todos as que viessem a entrar seriam fundamentalmente pelo regime de concurso. E isso funcionou bastante até 1948. Saiu Getúlio, quando chegou em 1948, nós fizemos o primeiro plano econômico, que chamava-se SAL. Saúde de S, a L de alimentação, T de transporte e E de energia. E aí eles viram assim, mas o plano SAL era um plano, antigamente não se fazia esse planejamento, inovação enorme na administração pública naquela época. Assim, mas a gente vai contratar técnicos, a gente precisa de técnicos para fazer de saúde, alimentação, transporte e energia. Mas a gente contratar, pode, mas tem que ser... Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a contratação como se fosse extranumerário, quer dizer, eles não são estatutários, eles são do orçamento, a gente vai fazer só para fazer o plano. Mas, além dos técnicos, vieram os datilógrafos, que naquela época, os oficiais, os office boys, como se chamavam, que eram os contínuos, e você foi botando gente para fazer. Daí a pouco você tinha mais numerário no serviço público do que o estatutário. E aí, você vendo que
É claro, quando isso acontece na União, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Os estados repetem essas práticas e os municípios têm. Então, as coisas se repitam inescapavelmente. Aí tinha mais extranumerário do que estatutário. Mas o regime de concurso, mas ele já tinha essa demarcação. Você pensa que ficou aí? Não. Aí veio o Getúlio, bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar, era o slogan do Vinho para ganhar a eleição de 51. O sorriso do Vinho faz a gente trabalhar. E aí ele ganhou a eleição e uma das coisas que ele fez boas foi o segundo Estatuto do Servidor Público, também no dia 28 de outubro. E lá dizia o seguinte: todo mundo que é extranumerário vira estatutário. E a partir de agora, ninguém mais vai poder ser contratado que não seja através de concurso. Todo mundo virou estatutário em 52, no dia 28 de outubro de 52, com o segundo Estatuto do Servidor Público. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Os estados fizeram igualmente com as suas leis próprias, os municípios também. E aí a gente pensa que não acaba isso. Vocês vejam a ação histórica, processo de gestão pública na área de pessoal, de gestão de colaboradores, de gestão de funcionários, de gestão de servidores estatutários. Isso vai se pervertendo. Aí vem o governo do Juscelino, em 55. Ele queria fazer as 39 metas, né? Ele queria, e para isso ele fugiu da burocracia. O Juscelino, que era realmente um gestor também, ele entendeu que a burocracia ia dificultar ele operar tantas coisas que ele queria fazer. Só para vocês terem um exemplo, entre o dia que ele declarou que ia inaugurar Brasília, que ia fazer Brasília, e o dia que ele inaugurou a cidade de Brasília, ele 3 anos. Vocês vejam, a gente às vezes não consegue fazer um prédio em 3 anos. A gente demora uma cidade inteira, com Niemeyer, Bernardo Sayão, com Lúcio Costa. Enfim, ele criou grupos executivos para a construção de Brasília, grupo executivo da indústria automobilística, grupo executivo da indústria naval, grupo executivo da área ferroviária, enfim, fez os grupos executivos. Esses grupos executivos, mas tinham que ser tinha que ter gente. A gente não pode chamar de extra-horário. Vamos chamar uma coisa bem precária, vamos chamar de recibados. E os servidores públicos passaram a ser contratados, esses servidores públicos, nos grupos executivos, como se fosse recibado. Eles não tinham vínculo nenhum com o serviço público. Acabou o trabalho e ia embora. Bom, vieram os técnicos, os garçons, vieram os motoristas, vieram também, né, o AFIP e todos os demais. E aí você tinha, daqui a pouco, mais recibado no Serviço Público Federal do que estatutário. Professor? Oi. Só para o senhor, sua paciência vai cair em menos de 30 segundos, tá bom? O senhor pode continuar só para o senhor ficar ciente. Eu vou dar